na nossa aula passada, nós estamos falando, na verdade, que quando ocorre, né, uma redução da oferta agregada, sob o ponto de vista, portanto, negativo, o deslocamento dessa curva de oferta agregada, né, da direita para a esquerda, nós temos um movimento concomitante que é da elevação do nível geral de preços, causando um fenômeno que nós chamamos para você de estagflação. Pois bem, na nossa aula de hoje, a gente vai tentar entender quais são os mecanismos que efetivamente podem ser aplicados para evitar esse pior dos mundos, ok? Vamos lá para o nosso slide. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito, né, das políticas antirrecessivas, né? E eu quero lembrar a você que não fazer nada e esperar que a curva de oferta agregada de curto prazo retorne à posição anterior, já que os preços e salários tenderão a se ajustar. Ou nós podemos tentar implementar políticas monetárias ou ainda políticas fiscais para aumentar a demanda agregada no curto prazo. Ora, se nós observarmos, né, a crise econômica mundial que se inicia lá no ano de 2008, nós vamos poder observar que duas grandes correntes, né, dentro da economia, na verdade, debatem entre si qual seria a melhor atitude. A primeira atitude, na verdade, seria defendida, né, por um grupo que nós chamamos de monetaristas. Defendidas, portanto, né, pelo professor Milton Friedman, que vai dizer, na verdade, o seguinte, que nesse momento em que eu tenho a queda da produção com o aumento do nível geral de preços, a alternativa é não fazer nada. Ou seja, esperar que a curva de oferta agregada de curto prazo retorne à posição anterior, já que os preços e salários irão se ajustar. A pergunta é, como? Se na verdade nós temos lá, né, uma queda, né, da curva de oferta agregada, a tendência é que nós venhamos a ter uma elevada taxa de desemprego. Ora, se ocorrer uma elevada taxa de desemprego, a tendência é de que, na verdade, o valor dado ao fator trabalho tenda a diminuir. Portanto, a tendência é de redução do nível geral de salários. Ocorre que, se eu tenho uma redução do nível geral de salários, a tendência é que se reduza os custos de produção para a firma. Ora, se os custos de produção são reduzidos, a tendência é que a margem de lucratividade seja maior. E se a lucratividade é maior, a tendência é de que eu aumente a oferta agregada. Portanto, a teoria neoliberal ligada aos monetaristas ou ainda ao ciclo real de negócios vai, na verdade, nos dizer que agora nós não devemos fazer nada, né? Ou seja, esperar que a curva de oferta agregada de curto prazo retorne à posição anterior, já que os preços e salários irão se ajustar. Porém, eu quero te lembrar que nós temos um outro grupo, chamado de neo-keynesianos, que na verdade vai nos afirmar, né, que nós podemos, né, abreviar o sofrimento desta situação através de políticas monetárias, né, políticas monetárias essas que pode ser, no primeiro momento, o aumento da oferta de dinheiro disponível para investimento e também para consumo. Porém, eu também posso atuar com medidas fiscais. E aí eu posso ter, de um lado, a desoneração tributária, ou ainda
eu posso ter o aumento do gasto público. Ora, se eu tiver de maneira combinada ou isolada o aumento do gasto público, o aumento do investimento e do consumo pelo aumento da liquidez de moeda presente na economia, e por um lado a desoneração tributária, a tendência é que relativamente os custos das empresas sejam menores, por consequência elas passem a investir mais, gerando maior quantidade de demanda agregada, o que tende, obviamente, a funcionar como uma política antirrecessiva. Bom, então vamos lá. Vamos tentar compreender essa questão, né? Aumento da demanda agregada, política antirrecessiva. Então eu tinha lá a oferta, né, a curva de produção número 1, se deslocando para a oferta ACP2. Né? Lembrando que a nossa oferta agregada de longo prazo, ela é perfeitamente inelástica, portanto, a cada preço dado, ela não se movimenta. Porém, no curto prazo, nós podemos ter uma situação em que, né, se a demanda agregada 1 se deslocar para a demanda agregada 2, como resultado do aumento da liquidez presente na economia, ou, e ainda, a redução da carga tributária, ou, e ainda, né, o aumento do gasto público, a tendência é que nós tenhamos, né, de maneira geral, um deslocamento da curva de demanda para a direita, tudo bem? Compensando, então, né, o deslocamento que ocorreu na curva de oferta para a esquerda, e nós sabemos que a tendência é de que os preços se elevem. Ora, quanto maior a quantidade de preços, a tendência é que nós tenhamos uma maior quantidade sendo ofertada, porque a menor preço significa uma menor quantidade ofertada. Se nós tivermos, na verdade, um deslocamento da curva de demanda para a direita, a tendência é de que a curva de oferta também faça esse movimento a partir da elevação do nível geral de preços na economia. Ora, o que nós temos então, né? Deslocamentos da curva de oferta agregada de curto prazo pode levar à estagflação, combinação de recessão com inflação. Políticas que podem influenciar a demanda agregada não conseguem eliminar os dois problemas ao mesmo tempo. Porém, nós vamos poder observar que todas as economias experimentaram flutuações de curto prazo ao redor de uma tendência de longo prazo, que é, obviamente, de elevação do nível geral de produto e também, né, de nível geral de renda. Essas flutuações, portanto, de curto prazo são completamente irregulares e imprevisíveis. Lembrando a você que quando uma recessão ocorre, o PIB real e outras variáveis de renda, gastos e produção caem e o desemprego aumenta. Lembrando ainda, né, que economistas analisam essas flutuações utilizando o modelo de oferta e de demanda agregadas. De acordo com esse modelo, o nível geral de preços da produção se ajustam para equilibrar a oferta e a demanda agregada. Assim sendo, né, a curva de demanda agregada tem inclinação negativa devido a 3 efeitos. O efeito renda, quanto menor, né, for a renda, menor será a quantidade demandada, e o inverso também é verdadeiro. Quanto maior a renda, maior a quantidade demandada. O efeito da taxa de juros, ou seja, quanto menor a taxa de juros, maior a quantidade demandada, e o efeito da taxa de câmbio. Qualquer evento ou política, né, que mude o consumo
investimento, compras do governo ou exportações líquidas, irá deslocar a curva de demanda agregada. No longo prazo, a curva de oferta é vertical, perfeitamente inelástica. Portanto, quero te ressaltar que ela não depende do nível de preços. No curto prazo, a curva de oferta é positivamente inclinada. Primeiro, pela teoria das percepções equivocadas, dos salários rígidos e dos preços rígidos de Keynes. Eventos que alterem a capacidade produtiva de uma economia irá deslocar a curva de oferta agregada no curto prazo. A curva de oferta agregada de curto prazo depende do nível geral de preços. Uma outra possível causa, Uma outra possível causa da flutuação econômica é o deslocamento da curva de demanda agregada. Assim, uma segunda e possível causa das flutuações econômicas é o deslocamento da curva de oferta agregada. Estagflação é, portanto, como nós vimos aqui, aquele período com recessão, portanto, com queda da atividade econômica, com a produção, com aumento do nível geral de preços, portanto, com inflação. Ok? Muito bem, com isso nós encerramos o nosso conjunto de aulas sobre oferta agregada e demanda agregada, e nas próximas aulas a gente vai poder falar um pouquinho para você a respeito de taxas de câmbio e outras mais, ok? Forte abraço e até a aprovação.